Olá, muito boa tarde a vocês. Estamos de volta por aqui no nosso programa Zé Cidade, aqui no nosso canal, trazendo as informações aqui para a nossa comunidade, com os nossos convidados, né, para falar um pouco sua história, falar das atividades, enfim, que desenvolvem. E nós estamos com mais um convidado hoje aqui. Estamos recebendo o Dr. Marcos Roberto Rove, ele que é cirurgião dentista, está conosco então para falar um pouco da sua história, da sua trajetória, né, como dentista. Prazer em receber, seja bem-vindo, tudo bem, doutor Marcos Rove? Olá, boa tarde, Zalmir. É um prazer estar aí contigo, conhecer o teu novo espaço, né? Te desejando também, como eu já desejei, mais uma vez, uma boa sorte, uma boa caminhada para ti. Tá? Muito bem, vamos falar um pouquinho da sua história, então, como dentista. O senhor é natural daqui mesmo de Juí? Somos de Juí, somos aqui de Juí. E aí, começou por onde essa trajetória de dentista aí? Bom, vamos lá. Começamos então em Santa Maria, né, onde a gente foi fazer a pós-graduação, né, a graduação, né, em odontologia, e ficamos por um tempo lá então, em conclusão do nosso curso, né, de cirurgião dentista. E logo após a formatura, já na nossa época era de praxe, né? A gente sair correndo, Zalmir, procurar uma oportunidade né, de trabalho, e graças a Deus naquela época eu fui convidado para trabalhar aqui no lado, aqui no município de Catuípe, né, onde eu adquiri um consultório particular e também prestei serviços para filial de Catuípe na época da Cotrisa, da cooperativa, onde a gente foi fazer essa parte no setor de assistência social da cooperativa. Isto foi que ano mesmo? 93. Em janeiro foi nossa formatura e graças a Deus, metade de fevereiro eu já estava com consultório e no início de março do mesmo ano eu já iniciei trabalhando na cooperativa. Que bom. Bom, e aí, depois até chegar até aqui, como é que foi a trajetória? Bom, aí realmente assim, a gente sai com bastante sede, né, de trabalho, e a mentalidade na época era mostrar serviço e fazer nome, né? Isso aí que era importante. Então não adianta você ficar aí, entre aspas, pedalando, né, ou esperando as coisas acontecer. Tem que correr atrás e graças a Deus deu tudo certo. E logo em seguida, né, no ano já de 96, a gente sentiu a necessidade de já iniciar alguma pós-graduação, algum estudo, já em alguma área mais concentrada, em algo mais específico, né? Na época, então, eu resolvi optar pela especialidade de ortodontia, onde eu iniciei a pós-graduação em Passo Fundo. Fiz um curso preparatório primeiro em Porto Alegre, né, e logo após terminar esse curso, já no mesmo mês eu já iniciei a pós-graduação em Passo Fundo, onde a gente concluiu então a especialização em ortodontia na época, tá? Isso foi em 96, 97, 98, 99, tá? Foi por aí. Ortodontia, para o leigo entender o que basicamente trabalha. Aparelhos ortodônticos. Aparelhos ortodônticos, que foi durante um grande tempo o carro-chefe assim da minha clínica, né, particular. Então a gente iniciou nessa parte aí, obviamente você fazia todos os outros serviços, né, porque a gente ainda estava vinculado à cooperativa, e mesmo assim no consultório particular fazendo o trabalho então que a cooperativa, vamos dizer assim, os serviços que a cooperativa não prestava para o seu associado, e a gente tinha que fazer na parte fora, vamos dizer assim, da parte de aparelhos para os nossos pacientes. Então eu sempre fui um profissional que abraçou tudo, tá? Eu pegava o paciente e resolvia todo tipo de problema dele, a não ser alguma outra especialidade, né, que a gente às vezes tinha que encaminhar, né, para algum colega, né, na época, né? Sim. Tá? E hoje segue nesta área qual o carro-chefe? Exato. A história é bem interessante, né? Nós tivemos então há tempos atrás o advento, né, das clínicas que não são clínicas particulares, que são clínicas, vamos dizer assim, que empregam vários profissionais e trabalham de uma forma diferente, de uma forma mais, vamos dizer assim, popular, vamos dizer, tá?
onde começou a se procurar nesse tipo de atendimento mais quantidade de pessoas para atender. Tá? Então a gente sentiu que ali, prevendo a vinda dessas clínicas, desses consultórios, que é uma tendência de mercado, né? Não tem nada que a gente possa fazer, tem que aceitar e continuar procurando nosso espaço. Na época, então, eu resolvi procurar mais uma especialidade na parte de implantodontia, daí no caso, né? Eu sempre gostei de cirurgia, né? Sempre gostei de trabalhar com cirurgia, mas na época, na primeira especialidade, eu resolvi buscar essa parte de aparelhos e eu acertei na época, tá? Acertei na época, foi muito bom, muito prazeroso, proveitoso, né? Atendi muita gente, endireitei muito sorriso mal alinhado, vamos dizer assim, né? Mas só que as coisas vão evoluindo, as coisas vão mudando, a gente tem que se readaptar. Em virtude disso, eu senti a necessidade de procurar algo diferente, né? E aí a gente voltou a Santa Maria na especialização de implantodontia. E a parte de implantes pode-se dizer que hoje é o principal nessa atividade? Ela é o principal. A questão da ortodontia. Quando eu entrei na especialização de implanto, eu já comecei a abandonar, vamos dizer assim. Eu já não estava mais captando pacientes novos, porque é muita coisa, Zalmir, para te fazer junto ao mesmo tempo. Tá? Então as especialidades ficaram muito complexas, requer muito estudo, tem muito tipo de material, muito tipo de procedimento, então não agrega mais, não se consegue mais você fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Em virtude de muitas coisas que surgiram, muita coisa nova, muito material novo. Então eu senti a necessidade de realmente agregar um pouco e focar um pouquinho mais em algumas coisas, né? Juntamente com a especialidade de implanto, também comecei a estudar, porque em cima do implante você coloca o quê? Você vai botar o dente, né? E na verdade o paciente, ele quer esse resultado. O paciente compra um implante, mas o resultado é o dente, né? Que você vai colocar, né? O dente ou os dentes, a prótese unitária, a prótese múltipla ou a prótese total sobre implante. Então, em virtude disso, eu também comecei a fazer cursos paralelos à especialização, já focando em cerâmicas odontológicas, focando em reabilitações em porcelana, e também fiz um curso também de planejamento digital, tá? Onde também eu vi a necessidade de agregar também esse procedimento para compor todo o conjunto e a gente conseguir fazer uma reabilitação completa, né? Desde o enxerto, desde o implante, desde a extração que fosse necessária, desde o trabalho em gengiva, que é o tecido mole, né, que a gente chama de estética rosa, e finalizar com um belo sorriso, com lindos dentes, ou inteiros ou laminados de porcelanas ou cerâmicas odontológicas, que a gente chama, né? Bom, o senhor está então com quanto tempo mesmo de dentista? Ano passado eu completei, até saiu uma capa da estampa, né, que a gente comentou, eu fui 93, então agora esse ano eu completei 31 anos. 31 anos de formado. Agora, o que dá para, claro, muitos avanços acontecem, né? Até quando a gente se fala em tratamento dentário, saúde bucal, enfim, no início dava aquele medo quando se falava em dentista. Sim. Hoje, como é que dá para considerar isso também, esses avanços na tecnologia, no atendimento, enfim, aí que faz o dentista? Tá, hoje? ok, beleza, tranquilo. Hoje em dia, claro, a gente tem várias técnicas novas e mais modernas, né, vamos dizer assim, de abordagem no paciente de forma bem mais confortável, tá? Então, normalmente, o que o paciente procura? Um tratamento sem dor, procura resultado, né? Então, é muito importante na consulta de visita que esse paciente entenda realmente o que ele está comprando, tá? Por isso que eu explico uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes for necessário, até que essa pessoa compreenda e entenda. Não, realmente, Marcos, é isso aqui que eu quero, compreendi o processo, compreendi a proposta, então vamos iniciar o trabalho, tá? Sim. E eu diria assim, a pessoa procura também muito a questão da confiança, né? Onde você vai ter um tratamento personalizado, onde você vai atender o teu paciente e dali a alguns anos ele vai voltar e você vai estar ali
Eu não digo que naquele local, mas você vai estar ali naquela cidade. Sim. Então essa é a grande diferença quando você opta por um profissional particular. Esse é um ponto bem incisivo, onde as pessoas têm que, às vezes, entender que tipo de escolha vão fazer, mas a gente respeita, tá? Tem toda uma questão hoje de mídia, toda uma questão de internet, toda uma questão de captação, né? E nessa questão de captação, assim, eu vejo algumas coisas que às vezes a gente não concorda, mas respeita, né? Novamente respeita, mas vamos fazer o quê, né? Mas a nossa filosofia, vamos dizer assim, é que nem eu tô aqui na tua frente, né? A nossa filosofia é essa. É olho no olho, é passar a proposta, é entender o tratamento. E, claro, após um acerto financeiro, que é uma coisa lógica, que tem que haver, aí a gente inicia e entrega o resultado. Tá? Esta fidelização do cliente, do paciente, como é que tem sido? Ele, geralmente, ele se torna um cliente fiel, aquele que é atendido? Nesta linha, como que funciona? Bem interessante a tua colocação. Então, o Dr. Marcos iniciou lá colocando o aparelho. Né, colocando aparelho ortodôntico. Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, esse paciente tinha 12, 13, 14 anos, 16 anos. Tá? Então hoje eu recebo no meu consultório o paciente do aparelho que traz o filho. Sim. Tá? Pode ser que não seja eu que vá atender aquele filho, mas eu vou ter algum profissional junto comigo que vai fazer esse atendimento. Então essa palavra fidelização é muito importante, né? A gente realmente, como eu te falei, trabalha com seriedade e procura essa fidelização, que a pessoa realmente volte a te procurar, né? E, enfim, dentro disso, você sempre faça um acompanhamento daqueles casos. E nós temos também uma assessoria que eu não consigo atender, como é que eu vou te dizer, fazer o feedback, o pós-operatório de todo mundo pessoalmente. Alguns casos que requerem mais cuidados a gente faz, mas normalmente nós temos então as auxiliares, né? Temos uma secretária, temos uma auxiliar de saúde bucal específica que fazem esse acompanhamento, liga para o cliente no outro dia da cirurgia, pergunta se está tomando o remédio direitinho, chama para fazer, está na hora de você fazer tua limpeza da prótese, do implante, vem fazer a revisão, enfim. Tem pessoas que gostam muito disso. Tá? Então, eles lembraram de mim, que bacana, que chamou, vamos lá. Né? Mas não é todo mundo, né, que tu consegue segurar. Alguma pessoa se muda da cidade, algum parente se forma dentista, ele acaba indo, né? Mas normalmente a gente tem assim, uma boa fidelidade dos clientes e trabalhamos também, Zalmir, com uma coisa muito importante que é a indicação, né? Então a pessoa que é bem atendida, ela vai indicar o amigo, ela vai indicar o parente para vir ali, né? Então funciona mais ou menos assim. Tá? Essa parte interessante, por exemplo, como o senhor citou, entrar em contato para dizer, já está na hora de ser atendido novamente, vai estar na hora de fazer uma revisão, porque muitas vezes como o tempo passa tão depressa, né? Sempre há aquela indicação, no mínimo de cada 6 meses era dentista. Exato. Mas aí muitas vezes se passa um ano e nem lembra que chegou já esses 6 meses, né? Então, por isso que é importante também esse lembrete que faz. Sim. Bem bacana. A gente trabalha assim. Algumas pessoas vêm, né? E daí tem pessoas que vêm dali 3, 4 anos e eu olho nela e senta na cadeira e diz, eu não lembro a última vez que eu te vi aqui. Aí eu tenho o prontuário prontinho, tá aqui, você veio aqui, mas tem tempo. Né? E às vezes a gente chama, mas a pessoa, eu estou em viagem, daqui uns dias me liga de novo. Né? E tal. Então a gente vai se adaptando, cada um conforme a realidade, conforme a profissão, conforme o hábito de cada paciente, conforme a necessidade de cada paciente. Né? Então isso é um fato que também a gente respeita. Né? Mas sempre tem ali a funcionária, ela tem uma lista de rechamada. Isso é uma coisa certa aí que a gente chama. Né? Agora, a parte de implantes, quando se fala em implantes, muitas vezes, até há pouco tempo, falava em implantes, pensava, é um trabalho muito caro, muito difícil, né? Hoje, facilitou mais em termos tanto de valores como em condições a oferecer esse serviço aí para os pacientes? Tudo é uma questão de evolução das técnicas, evolução das marcas, né? E evolução dos tratamentos. Eu tenho uma filosofia, como eu te disse, de usar materiais de primeira linha, principalmente quando você vai fazer procedimentos cirúrgicos. Né? Então, se eu tenho um implante de primeira linha para usar,
que eu considero que me dá resultado, que realmente tem pesquisa científica que aponta que aquele produto é bom, que ele dá que eu consigo oferecer uma maior previsibilidade para o meu paciente, eu vou dar preferência para aquela marca de implante ou para aquele sistema de implante ou aquela marca de enxerto, enfim. Então, Zalmir, isso é uma questão muito delicada, tá? Eu considero a questão de procurar preço um pouco arriscado. Claro, até porque preços tem de vários tipos e produtos também, né? Exatamente. Não é o preço que vai fazer a qualidade desse ponto. Exatamente, né? exatamente. Vai pedir um preço, alguém vai dizer, bom, por exemplo, se o senhor vai passar um valor, daqui a pouco vai dizer, mas eu encontrei pela metade do preço, mas e aí o produto, né? Exatamente. Então é uma questão que a gente, justamente quando a gente fala em um atendimento particular, num atendimento mais dedicado à pessoa e não, vamos dizer assim, a qualidade que a gente procura no resultado e não a quantidade de tratamentos que entram ou que você terminou, a visão sobre todo esse contexto é bem diferente, tá? Então, se eu posso colocar um material de primeira linha, é aquele material que eu vou usar. Às vezes acontece, infelizmente, de eu indicar um tratamento, fazer um orçamento e o paciente não fazer, tá? Sim. Ele às vezes, mas eu chego num limite. Nós temos uma faixa de valor entre o excelente e o mínimo possível para aquela situação. Sim. Porque não é tudo igual. Cada pessoa, cada idade, cada condição de saúde, cada local que vai ser feito a instalação do implante na boca da pessoa, são situações diferentes. Então não é todo implante que serve para toda pessoa, que serve para todo lugar na boca. Tá? Então minha filosofia é essa. Eu sempre indico o melhor. Sim. Enfim, vamos resumir a situação. Eu jamais subestimo o meu paciente. Claro. Tá? Eu tenho às vezes pessoas jogando limpo contigo aqui, bem aberto. Pessoas de menos condição financeira que querem um tratamento de primeira linha, que querem um tratamento top, não questiona valor, não. Eu entendi tua proposta, é isso que eu quero. Eu trabalhei tantos anos, eu reservei tantos anos. Sim. E agora eu quero isso aqui. Né? E às vezes vem uma pessoa que não está tão interessada em, né? Não, para mim pode ser isso e tal, sabe? Mas tem casos assim que a gente às vezes não realiza. Tá? Eu tenho casos que eu infelizmente faço um planejamento, faço um orçamento, faço uma proposta e não consigo, vamos dizer assim, nem iniciar, tá? Porque existe uma divergência de ideias e aquela coisa que a gente diz assim, eu tenho que chegar em casa, deitar a cabeça no travesseiro e dormir, sabendo que eu usei um produto bom, que eu dei previsibilidade no meu paciente e que aquilo ali vai dar certo, né? Eu penso assim, eu acho que é por aí, tá? O caminho, como você falou, isso aqui são 2 copos, né? Onde tiver o preço menor, você vai buscar, porque isso aqui é um produto, é uma peça. Mas quando você procurar algo que você vai ser colocado em você, né? Você também tem que pensar nesse tipo de vamos dizer assim, né? de colocação e também procurar alguém que tenha uma habilidade, que tenha cursos, principalmente, que está sempre se atualizando, que está procurando, né? Ficar por dentro dos assuntos e sempre trabalhando da melhor forma possível. Eu considero isso. Doutor, como o senhor disse, com 31 anos de experiência como dentista, voltando um pouco à parte de tecnologia, esse avanço no atendimento, na prática, no serviço, lembra que um tempo atrás qualquer dor de dente se extraía o dente, colocavam, destrocavam todos os dentes, enfim. Como é que está para considerar isso, esse avanço que teve a partir disso, que hoje tem tantas situações, tantas formas que tem de cuidar aí da saúde dentária? Zalmir, tem essas 2 colocações. Uma, como você fala, de tecnologia, né? Então você pensa 31 anos atrás, quando eu me formei em 93, não tinha celular, não se usava notebook, não se fazia planejamento digital, não tinha nada disso que tem hoje. Então, um dentista, para se manter no mercado, para se manter de forma ativa e atuante,
eu tive que procurar tudo isso. Sim. Fazer curso de informática, fazer curso de fotografia, adquirir esses... Por incrível que pareça, olha que assunto interessante. Fotografia, chega um cliente para mim lá, ele nunca viu, eu tenho um estúdio fotográfico dentro do meu consultório. Mas tu vai me bater foto? Eu digo, olha, em odontologia... Dentista, não vendo fotógrafo. Em odontologia hoje é uma peça crucial para fazer um bom planejamento. Sim. Tá? Você olha um paciente 3D na tua cadeira, é uma coisa. Tu bate uma foto e amplia ela e olha no tela do teu computador, as ideias começam a fluir. Você já começa a ver o que está ruim, o que está bom, o que dá para arrumar. Né? Quando tu tem esse dom de você colocar esse planejamento digital já, de tanto fazer, tu coloca já em cima da foto, você começa a explicar para a pessoa. Então a tecnologia hoje realmente dizer, ela ele já está vendo também ali, né? O paciente já está vendo. Exato. Tu consegue simular um provável resultado final o mais próximo possível daquilo que você vai conseguir para aquele caso, tá? E mesmo assim, durante o processo, você vai montar, vamos dizer assim, um sorriso provisório antes da peça definitiva, tá? Que você planejou. Você vai fazer um planejamento, para você chegar ao definitivo, você vai fazer um provisório. Quando tu instala esse provisório, tu consegue conferir se o teu planejamento deu certo, se a sugestão do laboratório está ok, se o plano oclusal ficou ok, se o tamanho dos dentes, a cor, e aí tu consegue interagir, o paciente interage, ele dá uma opinião sobre, isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei, então nós temos essa chance de modificar. Quanto à questão de extrações, tá? E que a outra parte de tecnologia que você comentou, né? Nós temos uma mudança radical na questão das próprias pessoas cuidar do seu sorriso, né? Isso é evidente, né? Sim. Me lembro quando eu era criança, o meu pai e a minha mãe já não era assim, os meus avós não eram assim, então foi havendo uma evolução também nessa questão, aliada às tecnologias na questão de diminuir números de extrações e aumentar a preservação de dentes, tá? Então, considerando a tecnologia nesses dois fatores, é óbvio que hoje nós temos muito mais paciente com dente natural, que hoje estão vindo, vamos dizer assim, arrumar, vamos dizer, só a estética desse dente do que colocar por isso também o estudo da cerâmica, né? Porque você não vai sair arrancando todos os dentes, botando implante e não é por aí, tá? Então tem muito trabalho assim que você realmente preserva. Existem dentes que você pode tratar o canal, você pode colocar um pino, né, o pino de fibra, um pino fundido, tem várias alternativas hoje de preservação. Então vale muito da pessoa, aquela pessoa não quer, eu não quero perder o que é meu, eu quero ficar, sabe? Então isso também a gente sente na própria consulta, né, na visita, ali naquela conversa, tu larga umas ideias e você vai pescando. Eu gosto muito da primeira consulta, eu praticamente deixo a pessoa falar o tempo que ela quiser. Porque é muito importante tu entender o anseio do porquê que ela está ali e o que ela quer, né? Dependendo do porquê ela está ali, do que ela quer, você consegue argumentar e fazer um dominador comum, ideia de paciente, indicação de profissional, né? Muito bem. Então é por aí. Tá certo. Tem quantos profissionais hoje que trabalham com o senhor na sua clínica? Ali nós estamos na verdade hoje nós estamos eu e as minhas duas auxiliares, tá? Nós estamos com esse quadro hoje. Você trabalha no shopping mesmo. No shopping aqui, mesmo, né? Aqui tem o vizinho aqui, né? O vizinho aqui no shopping, né, doutor? Isso aí. Tá bom, doutor. Agradecemos por estar aqui conosco, falando um pouco sobre o seu trabalho, né? É importante destacar essa atividade, né? Como cirurgião dentista, doutor Marcos Roberto Rolf, né? Falando um pouco sobre esse atendimento. E para nós concluir aqui, eu gostaria que o senhor deixasse uma dica, um alerta que diria que pode ser fundamental para as pessoas cuidar da saúde bucal, né? Sim. Olha, aquele fator de sempre, né, Zalmir? Trabalhar com prevenção, né? Faça uma visita, né? Não deixa aquilo que está pequeno ficar grande, aquilo que está começando a evoluir, né? Então, procura uma orientação, tenta fazer quando tu for dependente do dentista, tenta fazer um tratamento que você enxerga, você tem um início e você tem um fim desse tratamento. Eu sempre gosto de colocar isso às vezes, vamos estabelecer um ponto inicial e um ponto de chegada. Quanto mais para o lado tu sair,
mas você investiu ou desperdiçou, investiu não, tu desperdiçou valor daquele objetivo que tu gostaria de chegar, né? Então, mesmo que às vezes você não consiga fazer um tratamento curto, vamos dizer assim, fazer tudo aquilo que tu queria, mas pelo menos tem um objetivo, nem que isso demore um pouco, né? Tem aquele objetivo final, conversa com o teu dentista, inicia, diz, eu quero chegar em tal local, e aí você vai pausadamente, ou dentro da tua condição, né, ter um início e ter um fim, ou seja, chegar no teu objetivo. Tá certo. Eu acho Obrigado, que é por aí então. o caminho. Isso aí. Obrigado, doutor, por estar aqui conosco. Doutor Marcos Roberto Rove, então, cirurgião dentista aqui conosco, hoje participando aqui do nosso programa. Vamos encerrando então aqui a nossa programação. Obrigado a todos que nos acompanharam. Até amanhã.